O Salmo 122:1 diz: alegrei-me quando me disseram... Estamos alegres mesmo? Vamos falar juntos? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A nossa alegria de poder estar aqui reunidos como povo do Senhor, aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui sim é o melhor lugar do mundo. Aqui nós estamos reunidos, falando com o nosso Salvador, ouvindo a respeito da sua santa palavra. Eu quero agradecer a toda a juventude que neste mês está à frente de todas as programações, que Deus continue abençoando os nossos jovens, aqueles que puderam atuar também na escola bíblica dominical, lecionando, que Deus abençoe poderosamente a vida da nossa Unijovem. E também quero agradecer a Deus pela vida de alguns irmãos que têm nos ajudado muito, né? Inclusive o irmão Daniel. Os irmãos talvez estejam vendo alguma movimentação no gabinete pastoral. Desde que eu cheguei até agora, meus livros ainda estão encaixotados debaixo da escada lá onde eu moro, aguardando o momento para chegar, né, aqui na igreja, porque as prateleiras estavam cheias de cupim, quebrando, né? E aí precisou fazer, então, alguma mexida ali, e ficou realmente muito bonito para a glória de Deus. E eu agradeço ao irmão Daniel, que ofereceu, dando a sua mão de obra para estar ali direto, trabalhando. Alguns irmãos também doaram e estão abençoando esta reforma no gabinete. Isso para atender os irmãos com mais carinho ainda e o pastor poder ter ali os livros, né, para continuar os seus estudos. Então eu louvo a Deus por tudo que tem acontecido na vida dessa igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelas orações que têm nos fortalecido, pelo seu envolvimento com esta igreja, uma igreja amável, uma igreja que tem sido realmente um exemplo, um farol do Senhor aqui nesta localidade. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar nesse momento pela Stephanie, me pediram oração por ela agora há pouco, e ela está agora no hospital. Eu não estou lembrado agora o nome da mãe que me falaram. Eliette, né? Então a Stephanie carece das nossas orações. Ontem estivemos ali visitando, eu e minha esposa, a irmã Valéria. Graças a Deus está bem. E Deus tem operado. O Senhor é o médico dos médicos. E a última palavra sempre é do Senhor. Você crê nisso? Vamos orar pela Stephanie. Deus, muito obrigado por tudo aquilo que a tua igreja tem experimentado, por tudo aquilo, ó Deus, que nós temos visto e tudo aquilo que nós temos sentido no coração aqui neste lugar. Obrigado, ó Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem operado aqui. Agora, em especial, coloca a vida, ó Deus, da Stephanie no teu altar, que o Senhor conhece, ó Deus, sabe o que está acontecendo, e cremos que o Senhor, ó Deus, é o médico dos médicos. Obrigado, ó Deus, pela cirurgia que a irmã Adriana passou, a Valéria também, e a tua mão forte e poderosa conduziu todo o processo. Que o Senhor continue ajudando, ó Deus, as tuas servas na recuperação, para que muito em breve elas possam estar aqui testemunhando do Senhor e adorando o teu santo nome. Ó Pai, neste momento que vamos estudar a tua santa palavra, clamamos a ti, Senhor, que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações, porque cremos que quando a tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando conosco. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos, agradecidos, em nome daquele que é a razão da nossa vida. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, 2 Samuel, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13. A pergunta que eu tenho feito em cada culto domingo pela manhã é: como está a sua família? Como está o seu casamento? Como estão os seus relacionamentos, tanto com pais, filhos, sogro, sogra, genro e nora? Como que vocês estão lidando com o seu relacionamento familiar? Nesta manhã, eu quero deixar claro para os irmãos que são apaixonados por Davi e pela sua história, que não fiquem chateados, porque o que eu vou falar hoje não é de mim, é da palavra de Deus. Davi foi tão humano quanto eu e você somos humanos. Davi também errou, Davi falhou como pai, como marido, como um exemplo na sua família, e ele só vai acertar depois com Salomão lá na frente. E nesta manhã, nós vamos estudar algo a respeito da família de Davi muito forte. E eu quero ler com vocês 2 Samuel, capítulo 13, que diz assim: ora, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. E sucedeu, depois de algum tempo, que Aminon, filho de Davi, enamorou-se dela. E angustiou-se Aminon até adoecer
por amar sua irmã, pois era virgem, e parecia impossível a Amnon fazer coisa alguma com ela. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. Todos encontraram? Diz o versículo 4. E este lhe perguntou: por que tu, de dia para dia, tanto emagreces, ó filho do rei? Não me dirás a mim? Então respondeu Amnon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E tornou-lhe Jonadab: deita-te na tua cama, finge-te de doente. Quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha dar-me de comer, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon, fingiu-se de doente, e vindo o rei visitá-lo, disse-lhe Amnon: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa dizer a Tamar: vai à casa de Amnon, teu irmão, faz-lhe alguma comida. E foi, pois, Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado, e ela tomou a massa, e amassando-a, fez bolos, cozeu diante dos seus olhos, e tomou a panela, e os tirou diante dele, porém, ele recusou comer. E disse a Amnon: fazei retirar todos da minha presença, e todos se retiraram dele. E então disse Amnon a Tamar: traze a comida à câmara, para que eu coma da tua mão. E Tamar, tomando os bolos que fizera, levou à câmara ao seu irmão Amnon. Quando lhes chegou, para que ele comesse, Amnon pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe respondeu: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Quanto a mim, para onde levaria o meu opróbrio? E tu passarias por um dos insensatos de Israel. Rogo-te, pois, que fales ao rei, para que ele não me negará a ti assim. Todavia, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois sentiu Amnon grande aversão por ela, pois maior era a aversão que se sentiu por ela do que o amor que lhe tivera. E disse-lhe Amnon: levanta-te, vai-te. Então ela lhe respondeu: não há razão de me despedires. Maior seria este mal do que o outro já me tens feito. Porém, ele não lhe quis dar ouvidos. Verso 17. Mas chamando o moço que o servia, disse-lhe: deita fora esta mulher, fecha a porta após ela. Ora, trazia ela uma túnica talar, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Então o criado dele a deitou fora e fechou a porta após ela. Pelo que Tamar, lançando cinza sobre a cabeça, rasgando a túnica de talar que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. Mas Absalão, seu irmão, lhe perguntou: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o seu coração por isso. E assim ficou Tamar desolada em casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi ouviu essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Vamos parar por aqui. Talvez você já conheça essa história, talvez isso para você seja uma novidade. Mas é uma história que tem um drama e uma trama. E eu olho para essa história e vejo que todos nós somos resultados de uma família. De uma forma ou de outra, é na família que nós temos experiências incríveis ou as mais incríveis de toda a nossa história. Algumas delas foram maravilhosas, outras, é bem verdade, que foram traumáticas. E nós podemos concordar que essas experiências marcaram para sempre a história das nossas vidas e nós podemos sempre lembrar de tudo que nós vivemos na nossa família de origem. E aí eu quero que você responda com sinceridade no seu coração. Alguma vez, quando você era criança, você já comparou a sua família com outra família? Seja sincero. Porque amigos nós podemos escolher, mas família não. Quando você deu para entender, você já estava inserido numa família. Nós não tivemos opção de escolher a família que queríamos viver. Quantos aqui na infância, ou talvez na adolescência,
Não foram na casa de um amigo ou de uma amiga e chegaram à conclusão de que a família deles era maravilhosa, a família deles era uma família perfeita, era a família dos seus sonhos. Você já passou por essa experiência alguma vez? E você começou a pensar na sua família e imaginar, puxa vida, a minha família é a pior família do mundo. Olha que família requintada, que família alegre, todo mundo conversa, todo mundo brinca. Você já passou por uma experiência assim, de tentar comparar a sua família com a outra família? Meus irmãos, eu achei interessante que eu vi numa camiseta numa loja recentemente, quase que eu comprei. Tinha uma frase assim naquela camiseta dizendo: se eu ainda não te decepcionei, calma, a sua hora vai chegar. Todos nós temos falhas. Todos nós temos dificuldades e não existe família perfeita. Sabe, queridos, como pastor nesses praticamente 23 anos, eu vejo que nós, como crentes em Jesus, nos tornamos idealistas demais. Nós criamos muitas expectativas em muitas áreas de nossas vidas, principalmente sobre a nossa família. E é incrível que sempre quando falamos na igreja sobre família, repare, a gente sempre fala de uma maneira romantizada, idealizada. Como, por exemplo, como ser uma família segundo o coração de Deus, ou como conquistar nossos sonhos familiares, ou como criar filhos com honra, ou como ser um homem ao máximo e uma mulher única, ou como viver casados para sempre. Ou seja, temas maravilhosos que nós estudamos. Só que muitas vezes nós acabamos descrevendo uma imagem da família de um modo tão harmônico, tão utópico, tão ideal, que acabamos levando muitos a se sentirem estranhos e até mesmo excluídos quando olham para este modelo que é ensinado quase que perfeito. E parece-me que a pessoa fica constrangida diante da realidade que ela vive. Uma realidade familiar frustrada, um casamento que não está bom, uma realidade de relacionamentos completamente conturbados. E aí a pessoa se sente assim, puxa vida, talvez a família do pastor seja perfeita, mas a minha não. Talvez a família daquele irmão ali é uma família que todo mundo se ama, sentam juntos para almoçar, dão boas risadas, mas a minha não. Olha só, eles falam sobre família com tanta autoridade que eu vejo que eles são pessoas realmente muito bem-sucedidas na área familiar, mas a minha família não está bem. Eu não sei, que talvez você esteja assim hoje, pensando assim, e este é o sentimento do seu coração a respeito da sua família. E eu pergunto, quem aqui não tem defeitos? Ou só eu que tenho defeito? Quem aqui tem uma família impecável, perfeita? Algumas mães vão falar, não, meus filhos são perfeitos, né? Por mais que ela romantize, ela sabe que não há filhos perfeitos. Você e eu não temos ou tivemos pais perfeitos. Nós não temos ou tivemos cônjuges perfeitos. Nós não temos sogro e sogra perfeito. Uma vez eu falei isso, o rapaz falou, a minha sogra é perfeita, pastor. Eu falei assim, amém, você acha que ela é perfeita, mas ela tem falhas. Pode crer nisso. Todos nós temos nossas imperfeições. Em algum momento da nossa história, nós vamos agir como pessoas que somos, pecadoras, carentes da graça de Deus, imperfeitos que somos. Meus irmãos, quem aqui não tem se desgastado com a sua família diante dos planos de curto, médio e longo prazo? E você está hoje cansado porque você trabalha demais, você tem dado um duro para sustentar a sua casa, você tem dado um duro para manter os sonhos da sua família e os seus sonhos. E é por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos uma perspectiva exatamente assim. A perspectiva da Bíblia mostra que muitas pessoas tiveram desgastes, muitas pessoas acabaram tendo problemas sérios nas suas famílias. E quando nós olhamos para a Bíblia nos revela aquilo que nós realmente precisamos tirar de lições para que a nossa família seja bendita nesta terra, à luz daquilo que essas famílias viveram, mesmo diante dos seus erros. E aqui nós encontramos a história trágica a respeito da família de Davi. Uma expectativa frustrada que Davi teve, com uma realidade completamente oposta ao que talvez ele tenha sonhado para a vida familiar. E esse homem é um homem famoso na palavra de Deus, um rei famoso, um grande guerreiro. E o que nós vamos ver aqui por alguns minutos, que a família de Davi foi culpada de gerar a primeira guerra civil em Jerusalém.
Olha aonde uma família consegue atingir a sociedade. A família de Davi foi que proporcionou a primeira guerra civil em Jerusalém. E sabe quantas pessoas no final dessa história vão perder suas vidas? 20.000 pessoas. 20.000 famílias destruídas por causa de um problema grave, não resolvido na família de Davi. Você encontra isso que eu estou falando. 2 Samuel 18, verso 7. Famílias que perderam a alegria diante de tanto sangue derramado, por um conflito que este pai, que foi chamado pela Bíblia de um homem segundo o coração de Deus, não resolveu na sua casa a tempo. E eu quero pensar com os irmãos, como podemos lidar biblicamente com os conflitos no ambiente familiar. Vamos falar juntos comigo? Como podemos lidar biblicamente com os conflitos no ambiente familiar? A pergunta que nós temos que responder são básicas para entender essas perguntas. Quais são esses conflitos? Como se originam esses conflitos? E como lidar com esses conflitos à luz das Escrituras? A gente está agora conhecendo mais profundo a família de Davi. E aí já começamos olhando a história, já no versículo 1 do capítulo 13 de 2 Samuel, falando sobre este jovem, um jovem chamado Absalão. O que significa o nome Absalão? Ab, pai, Shalom, paz. Logo, o nome Absalão significa o pai da paz. O pai da paz. Que nome maravilhoso. Irmãos, aqui está um texto de um relato dramático na família do rei Davi. E eu já começo a ver que esta família era uma família disfuncional. E o foco dela ser disfuncional já começa porque esta família tinha um problema com a poligamia. Ou seja, Davi tinha mais de uma esposa. Meus irmãos, nós não encontramos na Bíblia nenhum exemplo de poligamia que tenha dado certo. Todas as histórias bíblicas de poligamia, em que um homem tinha várias mulheres morando com ele ao mesmo tempo, a gente encontra tragédias, a gente encontra destruição, a gente encontra filhos arrasados, filhos com ódio no coração. E a poligamia foi a tragédia das histórias bíblicas e é a tragédia das histórias de toda a sociedade. E nessa família disfuncional, saiu algo muito complexo, daquilo que chamamos meio-irmão e meia-irmã. Porque nessa família nasceu um sentimento estranho, de um irmão se apaixonar de forma doentia pela sua irmã. Filho do mesmo pai, mas de mãe diferente. E foi dali que desenrolou este drama, esta trama, que culminou na morte de 2 filhos de Davi, Aminon e Absalão. Essa história familiar culminou em violência, em desonra, em conspiração, em morte. Essa história familiar levou 20.000 homens a perderem suas vidas, 20.000 famílias destruídas. E Absalão, o pai da paz, ele está nessa passagem no centro nevrálgico de toda essa história. Ele aqui é o personagem central desse texto. E na verdade eu fico pensando que quando Absalão nasceu, Davi deve ter tido assim uma boa motivação para dar esse nome, Absalão, pai da paz. Mas aqui eu chego a uma conclusão. Dar nomes bonitos aos filhos não é tudo. Dar nomes bonitos aos filhos não é tudo. Não é suficiente. Um exemplo disso é Judas. Judas, alguém tem coragem de dar o nome do filho de Judas? Que nome lindo, é lindo. Judas significa louvor a Deus. Mas ninguém tem a capacidade de dar um nome a um filho, chamá-lo de Judas. Por quê? Porque o Judas de verdade não louvou a Deus, não glorificou a Deus. Tinha um nome belo, mas esse nome belo não fez o seu caráter ser belo. É por isso, meus irmãos, que Absalão, ele deveria, pelo nome que ele recebeu, ser o pai da paz. Mas ele conspira contra o próprio pai, contra o reino do seu pai. Ou seja, aquele que deveria trilhar uma carreira pela paz, ele termina a sua carreira provocando grandes tragédias. Se você olhar no capítulo 14 aí de 2 Samuel, olha como que Absalão é descrito na Bíblia. Verso 25, lá em São Paulo, Absalão seria chamado de boy. Aqui eu não sei no Rio o que ele seria, né? Filhinho de papai, talvez, né? Mas vejam só, 2 Samuel 14, 25, diz o quê?
Não havia, porém, em todo o Israel homem tão belo, tão aprazível como Absalão. E olha que o texto aqui foi bem minucioso. O autor sagrado olhou para o corpo de Absalão de cima e embaixo, porque ele diz o quê? Desde a planta do pé, ou seja, o pé dele era maravilhoso, de lindo, até a cabeça. O texto diz o quê? Não havia nele defeito algum. É o príncipe encantado do Shrek. Só faltava sacudir o cabelo, porque eram os seus cabelos que eram bonitos mesmo. E no final ele perde a vida por causa desses cabelos, né? Ou seja, Absalão era nobre. Absalão era rico. Absalão era bonito, cortejado, nasceu num berço de ouro. E mais, seu pai era crente. Seu pai servia a Deus. Seu pai ocupava o primeiro escalão do governo. Ele era o rei. Vocês conseguem imaginar? Nome bonito, camarada bonito, camarada rico, tinha tudo para ser o quê? Feliz, bem-sucedido. Tinha tudo para ser um novo rei de Israel depois da morte do seu pai. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso. É por isso que 3 verdades eu quero destacar desta família, para as nossas famílias nesta manhã. Que foram os conflitos que aconteceram na casa de Davi e que talvez estejamos vivendo também nas nossas famílias. Primeira verdade, a família de Davi viveu grandes conflitos por causa das mágoas, do ódio, ou seja, ausência de perdão. Meus irmãos, quantas famílias hoje estão sendo destruídas por causa da mágoa que está lá dentro, alojado na alma de cada um familiar. E quem sabe hoje você não tenha mágoa de alguém da sua família. Quem sabe hoje você também não tem ódio, raiva daquilo que o seu irmão fez, do seu primo, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, ou sua filha, e isso causou em você um grande mal-estar, e você não consegue perdoar. A ausência de perdão na sua vida, na sua família, assim como estava na família de Davi. Veja comigo o versículo primeiro que nós lemos. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã que era muito bonita, muito formosa, e o nome dela era Tamar. E diz então que depois de um tempo, Amnon, filho de Davi, mas já com uma outra mulher, ficou apaixonado e namorou-se dela. E diz que ele ficou angustiado, até ficar doente, por amar sua irmã. Ela era virgem, uma menina direita. Parecia impossível aos olhos de Amnon fazer qualquer coisa com ela, ou ter algum relacionamento com ela. Aí o versículo 3 vai dizer o seguinte, preste atenção. Tinha, porém, Amnon um amigo. Cuidado. Quem sabe hoje as mágoas estão fortes na sua casa por causa desse tal amigo que tem frequentado a sua casa. Este amigo, o nome dele era Jonadab, filho de Simeia. Simeia aqui era homem, tá, gente? Eu conheço Simeia como mulher, mas aqui nesse texto ele era irmão de Davi, porque está aqui no texto dizendo que era irmão, não irmã. E o nome dele era Jonadab, um homem muito sagaz. Então eu paro por aqui. Nesta casa existia uma víbora. Nesta casa tinha um homem chamado Jonadab, que era sobrinho de Davi. E o texto diz que ele era muito sagaz, ou seja, demoníaco. Um homem com maldade no coração, mas estava dentro da casa de quem? De Davi. Então aqui está a história de um primo na casa dos filhos de Davi. E aí vem um alerta para todos nós, pais. Às vezes, nós não estamos atentos para as amizades dos nossos filhos, mesmo que seja parente. Ah, não, mas é primo, não tem problema. Não quer dizer que primo também vai trazer bênção, algum benefício para casa. Algumas vezes pode ser um instrumento do mal. Sabe o que isso nos ensina? Que nós precisamos estar mais atentos às amizades que frequentam nossas casas ou que os nossos filhos estão tendo pelo celular. Que tipo de conselhos nossos filhos estão recebendo desses pseudos amigos, ou quem sabe até parente? Que tipo de influência nossos filhos estão tendo deles? Meus queridos irmãos, vejam que Jonadab conseguiu ler o semblante de Amnon, o seu primo. Ele viu que o filho de Davi não estava bem. Alguma coisa estava acontecendo no coração de Amnon, que Jonadab falou, puxa Amnon, estou vendo que você não está bem, rapaz. O que aconteceu com você? Eu conheço você muito bem. Sabe o que isso revela? Que Jonadab tinha muita intimidade com Amnon. E o que é mais interessante, que Davi, como pai de Amnon,
não percebeu isso. Ou pelo menos Davi não quis perceber. Mas se ele percebeu, Davi não teve nenhuma medida para conversar com Aminon. Aminon, o que está acontecendo? Aminon, eu estou vendo que você está com o semblante abatido. Quantas vezes nós, pais, não estamos atentos ao semblante dos nossos filhos? Quantas vezes nós, maridos, não estamos atentos ao semblante das nossas esposas? Quantas vezes as esposas não estão atentas ao semblante do seu marido e vê, olha, meu marido não está bem, aconteceu alguma coisa? Provavelmente, Davi não tinha tempo para fazer isso. Talvez Davi estivesse muito ocupado no seu trabalho, um ótimo estrategista de guerra, um rei abençoado, um homem guerreiro, vitorioso, vencedor, mas destruído dentro de casa. E aí vem mais um alerta. Às vezes, as pessoas que mais se aproximam da nossa casa, as pessoas que mais se aproximam da nossa família, são pessoas com as piores intenções. E essas pessoas com as piores intenções têm a capacidade de ver as angústias da nossa casa que nós não estamos vendo. Às vezes, nós pais estamos tão atarefados, correndo atrás de tanta coisa, que a gente não consegue ver o semblante caído dos nossos filhos diante de uma dor que eles estão passando. E eles estão talvez tristes dentro de casa. E a gente não dá importância para aquilo, porque nós estamos focados nos nossos sonhos, no nosso trabalho, nas nossas expectativas. Reparem comigo, Jonadab percebeu isso no seu primo Aminon. E olha o conselho que ele dá para o seu primo. Ah, é? Está afim da sua irmã? Vamos fazer uma coisa? Verso 4, o que ele disse para ele? Olha, você está emagrecendo demais, eu reparei que você não está bem. Você está perdendo peso, você está abatido. Então, você precisa falar com o seu pai que você está doente, que você precisa de ajuda. Fale para mim, abre o coração, o que está acontecendo? E Aminon abre o coração, fala. E aí ele começa então a expor um sentimento doentio, dizendo que ele estava assim, abatido por causa desse sentimento doentio. E aqui a palavra hebraica usada aqui para amor, eu não sei se você tem na sua Bíblia aí a palavra que ele estava amando a Tamar. No final do verso 4, quando ele disse, amo a Tamar. Alguém tem outra palavra além de amo a Tamar? Ah, muito bem, essa versão está fantástica, porque a palavra hebraica é oreve, e oreve é estar apaixonado. E o que é estar apaixonado? Paixão é diferente de amor. Paixão é aquela coisa que vem, puf, bate, pega o fogo, você fica com o coração batendo, quase saindo pela boca quando você vê a pessoa que você ama, né? Aí lá vem ele, lá vem ela, aí você ajeita o cabelo, né, assim? Você está apaixonado, você já está assim, né? Aí a pessoa passa à frente de você, ai, quase que eu desmaiei. Quanta gente ficou apaixonada aqui, hein? Mas quando você ama, é aquela coisa que vai se construindo dia após dia, vai crescendo, é algo puro, é algo que vai permanecendo e você vai alimentando. Paixão vem e vai embora. Da mesma maneira que vem forte, ela vai embora, ela se esfria. Ele estava assim, era uma paixão doentia, patológica. Meus irmãos, o primo viu aquilo, e em vez de falar, para com isso, é sua irmã. Não faça isso, rapaz, acorda, você está doente da cabeça também, doente do coração. Ele simplesmente alimenta. Olha o conselho satânico que ele diz no verso 5, então. Deita-te na tua cama, se finge de doente. Você está ficando magro, você não está comendo direito. E o seu pai vai ter que vir te visitar. Porque, querendo ou não, o seu pai vai ter que olhar você doente. E aí diz para o seu pai, ó, pede a Tamar para fazer para mim alguma coisa para eu comer, prepara os bolos para que eu possa ver ela fazendo os bolos, e eu vou comer, eu vou me alimentar, eu vou ficar melhor. E aí ele instigou Aminon, faz isso. Você conta uma mentira para o seu pai, finge de doente, e olha, pode ter certeza, seu pai vai cair na sua lábia. E olha que coisa triste. Jonadab, primo de Aminon, um homem sagaz, percebeu que Davi só iria dar atenção para o seu filho se seu filho se fingisse de doente. Ele já tinha matado a charada daquela casa. Aqui ninguém dá atenção a ninguém, só se alguém ficar doente. Aí sim, a doença é a forma de chamar a atenção. E tem muitas famílias assim. A mulher está ficando doente porque, mesmo ela não querendo ficar, ela fica para chamar a atenção do marido. Ou o marido fica doente para chamar a atenção dos filhos ou da esposa, e a doença vai reinando naquela casa. Ele então viu que Davi iria dar atenção fazendo isso. E por isso então ele deu a dica, olha, quando seu pai vier te visitar, diga, papai, perdi o apetite, estou emagrecendo, estou doente, pede a minha meia-irmã Tamar para preparar para mim alguma coisa para eu poder me alimentar, aí eu vou melhorar. Eu pergunto aos irmãos, Davi era um homem bobo ou era um homem inteligente? Muito inteligente. Ele não era bobo. Davi era perceptivo também. Eu pergunto, será que Davi, como um pai,
Ele não captou nada no ar. Porque a Bíblia diz que Davi seguiu exatamente o roteiro satânico de Jonadab. Ele manda sua filha Tamar para a casa de Aminon. Ele caiu nas lábias do conselho de um conselheiro maldito. E é o que a Tamar fez? Obedeceu ao seu pai. Tamar foi lá, preparou os bolos, mas o que diz a história? Aminon não se alimentou. E aí, ele deu um recado para todos saírem daquele lugar. Sai! Vai embora todo mundo aqui, menos você, Tamar, você continua aqui. Ela leva os bolos para o quarto dele. Aquele quarto que era um lugar de pensamentos e projeções demoníacas. Foi uma armadilha cruel e satânica. E a Sagrada Escritura diz que Tamar foi inocentemente ajudar o seu meio-irmão. Ele a tomou por força, ela não queria, ele a tomou por força porque ele era mais forte. Ela gritou, ela disse, para com isso é loucura, não se faz isso. Ela sabia que ela ia ficar envergonhada desse pecado. Irmãos, quando eu olho a atitude de Tamar, eu fico pensando quantas pessoas deveriam ter o caráter de Tamar. Porque muitos acabam fazendo o que os conselheiros satânicos mandam fazer. Usam drogas, se prostituem, acessam sites que não edificam. Outros vão se aventurar numa vida de adultério, que é algo imoral e demoníaco. E eu afirmo que aventuras assim sempre terminarão em destruição de famílias e de vidas. São pessoas que cometem relação sexual antes de casar, achar que está tudo normal porque todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Se você é crente em Jesus, você pelo menos deve ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E você não deve ter desejo por aquilo que o mundo está oferecendo. Vejam, meus irmãos, Tamar lutou até onde pôde, mas ela não tinha forças contra o seu irmão. Aminon não deu ouvidos às palavras dela, e ele assim acabou cometendo 2 crimes, estupro e incesto. Meus irmãos, isso nunca era amor, jamais seria amor. Isso foi perversão, isso era paixão, sentimento doentio. E olha que tanto que é que no versículo 15 diz o quê? Assim que Aminon faz o que ele queria fazer, diz que aquele desejo de paixão virou o quê? Nojo, repulsa. Olha o verso 15. Depois sentiu Aminon grande aversão. No hebraico o sentido é grande náusea, nojo pela sua irmã. Maior foi a aversão que ele sentiu por ela do que o amor, ou seja, a paixão que ele estava tendo. E o que ele disse para ela? Vai embora daqui. Jogou ela para fora daquele quarto como um trapo, como um lixo, como alguém sem valor. Meus irmãos, ele tratou aquela irmã agora como uma mulher banida, humilhada. E Tamar então clama, por favor, você já cometeu uma loucura, agora vai cometer outra loucura. Como que eu vou ficar diante da nação? Eu estou desonrada diante da minha situação de dor. Eu e você somos filhos do rei. O que a minha família vai dizer? Olha só o que você fez. E diz no verso 16 que Aminon não deu ouvidos. Ele fez o quê? Chamou um empregado, joga essa menina para fora. Foi mais ou menos isso. Expulsou Tamar da sua casa. E o que vai acontecer? Ela sai dali acabada, arrebentada. E diz o verso 19. Tamar jogou cinza sobre a sua cabeça. Ela rasgou suas roupas. Ela pôs a mão na cabeça e saiu gritando em desespero pelas ruas. Absalão, que era o seu irmão de verdade, de pai e de mãe, pai da paz, ele olhou para ela naquele estado e falou a primeira frase: esteve Aminon contigo? Normalmente, qual deveria ser a fala de Absalão? Minha irmã, o que aconteceu? Minha irmã, o que houve? Eu estou surpreso em você assim, me diga, quem fez isso com você? A pergunta dele parece óbvia. Por que ele fez essa pergunta? Esteve Aminon contigo? Sabe por que Absalão fez essa pergunta? Porque aquilo que Davi não viu, Absalão já desconfiava. Meus irmãos, quando ele pergunta se Aminon esteve contigo, é porque Absalão já estava vendo que a coisa estava no ar. Absalão já estava percebendo que Aminon estava flertando com Tamar, sua irmã. E Davi, como pai, não percebeu. Por que Davi não percebeu? Porque estava preso em suas tarefas. Estava ocupado com seu reinado. Meu querido irmão, minha querida irmã, é digno você trabalhar. Vale a pena trabalhar. Digno é o trabalhador do seu salário. Mas cuidado. Cuidado quando o seu trabalho está acima da sua família e até mesmo da sua espiritualidade. Cuidado porque você pode estar ganhando dinheiro, lutando pelos seus sonhos, mas perdendo o seu bem maior, que é a sua família. Davi, como pai, não percebeu. E sabe o que Absalão vai fazer? Verso 20. Minha irmã, fique quieta, aqui é teu irmão. Tipo assim, conte comigo. É o seu mano que está aqui. Não se angustie no seu coração por causa disso. E assim diz o texto, ficou Tamar desolada na casa de quem? De Absalão, seu irmão.
Quando Davi ouviu todas essas coisas, diz o texto que ele ficou muito irado. Aí você diz, pastor, Davi agora ficou irado. Calma. Notem que a ira de Davi não se resultou em justiça. Sabe por quê? Davi comete 3 erros aqui. Primeiro, Tamar deveria encontrar refúgio aonde? Na casa de Absalão, seu irmão? Ou na sua casa, na casa do seu pai? Na casa do seu pai. Mas quem deu atenção para Tamar? Por quê? Provavelmente, isso é nítido no texto, que Tamar e seu pai não tinham uma boa convivência. Se Tamar visse Davi como o paizão do seu coração, seu amigo, ela iria correr para Davi. Ela iria abraçar, pai, aconteceu uma loucura, o senhor mandou ir lá preparar bolo para Aminon, olha o que aconteceu. Ela simplesmente correu de Davi e foi para o seu irmão Absalão, que era o seu verdadeiro refúgio. Davi, como pai, não era o porto seguro da sua filha. Davi talvez não tinha tempo para ouvir sua filha. Davi talvez não tinha empatia para receber sua filha para uma conversa de algum tempo a mais. E às vezes nós estamos tão ocupados que a gente não tem tempo para ter uma conversa longa com os nossos filhos. Nós erramos nisso. Quais foram os erros que Davi cometeu? Ele não corrigiu Aminon, soube do problema, em momento algum ele corrige. Segundo, ele não consolou Tamar. E terceiro, ele não advertiu Absalão. Ele só falou que ele estava muito irado. Quantas vezes nós também não temos esse destempero emocional diante de nossos filhos? Você fica irritado, você fica irado, você tem um destempero inócuo, sem valor, sem utilidade, sem caminhar para uma direção de solução, você só sabe gritar com seu filho, você só sabe gritar com a sua filha, você não dialoga, não conversa. Você e sua esposa não falam mais sobre o assunto que vocês deveriam falar, é sempre um alfinetando o outro. E olha o que vai acontecer no verso 22, leiam comigo. Absalão, porém, não falou com Aminon. Ou seja, cortou as relações de vez. Nem mal, nem bem. Por quê? O que diz o texto? Odiava Aminon por ter forçado Tamar, sua irmã. Irmãos, o que está acontecendo nessa família? Mágoa, ódio, problema não resolvido, perdão não gerado. Eu olho para esse texto e vejo que simplesmente Davi jogou todos os problemas da sua família debaixo do tapete. Não houve conversa, não houve perdão, não houve repreensão, não houve castigo. Ou seja, esta era a realidade da casa de Davi, da família de Davi. Isso te assusta? Olha o verso 23. Decorrido quanto tempo depois? 2 dias? 2 anos inteiros. Tendo Absalão tosqueadores em Baal-Razor, que está junto a Efraim, convidou todos os filhos do rei. Ele não convidou alguns, ele convidou todos. Meus irmãos, pergunta que eu faço. O ódio no coração de Absalão por Aminon estava embutido no coração há quanto tempo? 2 anos. Imagine, 2 anos de mágoa, 2 anos de ressentimento, 2 anos de dor, sem conversa, sem diálogo, sem confronto, sem perdão. Será que Davi não percebeu isso? 2 filhos, um odiando o outro. Absalão estava com ódio, irmãos. Por que Davi não chamou seu filho Absalão e disse, meu filho, vem cá. Eu estou percebendo que tem alguma coisa errada quando você olha para Aminon. Eu sei do que aconteceu, mas por favor, filho, não repare um erro com outro erro, filho. Filho, por favor, acalme teu coração, perdoe seu irmão, vou resolver isso, vou fazer justiça. Mas não faça você, Absalão, justiça com as próprias mãos. Filho, você quer vingança contra o seu irmão, eu estou vendo que você está com ódio. Filho, isso não vai resolver o problema, isso vai piorar. Meu filho, cuidado. Meu filho, esse não é o caminho. Meu filho, essa não é a solução. Mas a Bíblia diz que Davi fez isso? Não, Davi não fez nada. Davi nem chamou Aminon para corrigi-lo. Aminon, que loucura foi essa, rapaz? Você mentiu para mim? Você falou que estava doente, eu mandei Tamar, é isso que se faz? Ele não fez nada. O texto não fala aqui que Davi corrigiu Aminon. E pior, a gente não vê que durante esses 2 anos, Davi chamou Tamar para consolá-la. Tamar, vem cá, papai quer ser o seu refúgio agora. Pode chorar comigo. É triste demais que você passou, Tamar. Conte comigo, quero ser seu amigo. Davi não fez isso com a sua filha. E o que vai acontecer? Uma execução de um plano de vingança que foi gestado no coração de Absalão por causa de uma mágoa não resolvida. Todo mundo sabia que Absalão queria matar Aminon, menos Davi. Davi não fez nada, ficou omisso. Veja aqui um pai covarde, irresponsável. E sabe que Absalão matou o seu irmão Aminon? De que maneira? Com requinte de crueldade.
Um irmão matando o outro. Sabe aonde? Numa festa. Festa. Meus irmãos, assim como Aminon montou uma armadilha para pegar Tamar, Absalão montou uma armadilha para pegar Aminon. Então ele devolve na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. E no verso 23 diz que Absalão convidou todos os seus irmãos para uma festa de tosquia. Quando eles tosquiavam as ovelhas, arrancavam a lã, eles faziam ali uma churrascada, com muita comida, com muita bebida. Era dia de festa. Festa não só para os patrões, mas para os empregados. Então ele falou, eu quero convidar todos os meus irmãos para vir comigo. E olha o verso 24 ainda. Foi, pois, Absalão ter com o rei, e disse o quê? Eis que agora teu servo faz a tosquia. Peço que o rei e os seus servos venham com teu servo. O que ele está dizendo? Pai, eu estou aqui convidando pessoalmente o Senhor, todos os meus irmãos, para irem na minha festa. Irmãos, Absalão está dando a dica da realidade para o seu pai. Ele estava gritando, pai, me ajude. Pai, eu estou com ódio de Aminon. Ao invés de Davi aproveitar a oportunidade, ir à festa, conversar com seu filho e bloquear, porque Davi era muito bom em guerra, ele não ia deixar o mal acontecer ali. Davi simplesmente não fez nada. Diz o texto que em algum momento Davi olhou para ele e falou, filho, eu vou ser pesado para você na sua festa. Que coisa incrível. Irmãos, Absalão ainda fala e firma, olha, por favor, eu quero muito que Aminon vá também nessa festa. Aí eu olho para esse texto e vejo, olha o verso 25. O rei respondeu a Absalão, não, meu filho, a gente não vai todos não, porque a gente vai ser pesado para você. Aí Absalão insiste, por favor, papai, vai. Todavia, Davi não quis ir. E deu o quê? Seja abençoada a sua festa. Pode ir Aminon, pode ir todo mundo. Meus irmãos, eu olho para esse texto e vejo, aqui está uma festa do filho do rei. Não era uma festa qualquer, não. Não é uma festa que a pessoa coloca a Coca-Cola no início e depois começa com Toby e Cola no final. Que a grana está curta e é hora do pessoal ver que está na hora de ir embora, né? Era a festa do filho do rei. Eu pergunto para os irmãos, um pai e uma mãe são pesados na festa de um filho? São ou não? Não. Pai e mãe na festa sempre são bem-vindos. E ainda mais sendo um pai que era rei. Irmãos, Davi estava sendo um pai covarde, um pai omisso, diante deste drama e da trama que estava acontecendo. E pior, ele ainda abençoou aquela festa. Ele deu a bênção de pai. E olha que coisa incrível no verso 26. Já que Absalão viu que ele não iria mesmo, ele falou, agora é comigo. Olha o verso 26. Disse-lhe então Absalão, a menos, por favor, deixe o Aminon ir. Meu irmão, você sabe, né? O que o rei fez? Para que ele iria contigo? Eu acho estranho que no verso 23 dizia que ele convidou todos. Agora aqui ele faz questão e reafirma, eu quero Aminon lá. Isso para mim foi um acender de todas as luzes vermelhas diante do rei. E é claro, irmãos, Davi não estava por fora não, ele sabia que havia um ódio ali. Ele só questionou, mas por que você quer tanto que Aminon vai? Era a hora de Davi, com a sua experiência, com a sua maturidade, tomar as rédeas da sua família e falar, peraí, não quero que aconteça nada, eu estarei nessa festa assim. Aliás, Aminon não vai. Ele deveria ter falado abertamente para Absalão, Absalão, você vai fazer jus ao teu nome. Absalão, você deve ser pai da paz. Será que você está agindo nessa festa com paz? O que você quer fazer com Aminon? Porque você está insistindo tanto para ele na sua festa. Davi não fez nada disso. Davi não olhou nos olhos de Absalão. Ele não viu que Absalão estava realmente tenso, com ódio, com raiva. E olha o que diz no verso 27. Mas como Absalão insistiu com o rei, este deixou ir com ele Aminon e os demais filhos do rei. Irmãos, Davi estava nas mãos dos filhos e não os filhos nas mãos de Davi. Ele empurrou Tamar para as mãos de Aminon, agora ele está empurrando Aminon para as mãos de quem? De Absalão, irmão de Tamar. E observem comigo aqui agora, o verso 28. Os seus servos foi lá dar vinho para Aminon. E ele falou, pode encher o copo de Aminon o tempo todo. Ele começou a esvaziar, enche de novo. Deixa ele bêbado. Quando ele estiver completamente bêbado, sem reação de fazer alguma coisa, cortem o pescoço dele. E foi assim que aconteceu. Mataram Aminon, com requinte de crueldade, numa mesa bebendo na festa de um irmão. Diz o texto que os filhos do rei fugiram. Os filhos do rei saíram dali apavorados, vendo aquele sangue esguichando sobre os copos de vinho. E de repente, surge uma dúvida no coração. Aonde está o mentor desta trama, deste drama na família de Davi? Jonadab. Cadê o primo? Cadê o amigão do peito? Cadê aquele que jogou ele na fogueira? Por que ele não foi na festa?
Sabe por quê? Ele ficou lá no palácio. Ele foi livrar a pele dele. Porque ele sabia que naquela festa sangue ia ser derramado. Eu pergunto, que primo, hein? Que amigo da onça. Na hora de colocar lenha no fogo, ele fez. Mas na hora que a coisa ia pipocar, ele, é isso que acontece com os pseudos amigos. Vão lá, vão na balada, vão beber, vão curtir. Vai curtindo, vai curtindo. Na hora que a coisa ficar feia pro seu lado, você vai ver, cadê esses amigos? Eles vão, deixam você sozinhos. Meus irmãos, eu acho incrível que agora, no dia do assassinato de Aminon, Jonadab, um homem sagaz, estava lá no palácio de Davi, talvez para ter o prazer mórbido de olhar o rosto de Davi, recebendo a notícia da morte de um filho, que ele não tinha tempo para dar atenção. Leiam comigo o verso 30 desse texto. Enquanto eles ainda estavam em caminho, chegou a Davi um rumor, fofoca santa, segundo o qual se dizia, Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum deles ficou. Isso é verdade? Não, quem morreu foi Aminon. Então o rei se levantou, rasgou suas vestes, lançou-se por terra, da mesma maneira, todos os seus servos que lhe assistiam rasgaram suas vestes. Irmãos, fofoca é uma coisa incrível, né? Aumenta o que pode e o que não pode, né? E olha agora Jonadab, o bonitão do primo, o amigo da onça. Verso 32. Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse-lhe, não presuma, meu senhor, que mataram todos os mancebos, filhos do rei, porque só morreu Aminon. Olha como ele trata Aminon. Seu grande amigo, seu primo, que ele percebeu o problema olhando o semblante dele. Só morreu Aminon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que forçou Tamar, sua irmã. Ou seja, Jonadab sabia de tudo que iria acontecer. Davi sabia? Não. Ele cutucou Davi. Ele disse o seguinte, Davi, paizão que você é, todo mundo estava sabendo o que Absalão queria fazer, menos você. Que tragédia, irmãos. Uma família agora enlutada. Veja o verso 36, vamos encurtar a história. Acabando ele de falar, chegaram os filhos do rei, levantando a voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Eu pergunto aos irmãos, diante de tudo isso que nós vimos e ouvimos até aqui, Deus está nos chamando a atenção nesta manhã, para que a gente tenha cuidado com as mágoas, com o ódio e com a falta de perdão em nossa família, em nossos relacionamentos. Meus irmãos, eu estou falando aqui de um texto que narra sobre a família de um pai, que foi um homem segundo o coração de Deus. Um pai que não leu o semblante da sua família. Um pai que não cuidou das mágoas, do ódio que estavam embutidos no coração da sua casa. Segunda lição. A família deste pai Davi viveu grandes conflitos porque eles não resolveram um problema. Eles preferiram a fuga, ou seja, a falta de diálogo. Será que você tem fugido de conversar uma boa conversa, conversa difícil, mas necessária, com aquela pessoa que te magoou? Veja comigo agora o verso 37. Para onde Absalão foge depois que mata o seu irmão? Diz o texto, Absalão, porém, fugiu e foi ter com Talmai, filho de Amiú, rei de Gesur. E Davi pranteava seus filhos, ou seja, Aminon que tinha sido morto, todos os dias. Davi está lá agora. Agora ele tem tempo para ficar sentado chorando. Agora ele está ali parado, não está mais fazendo nada no reino, só chorando a morte do seu filho, que ele poderia ter evitado. Pergunto, para onde Absalão foi? Ele foi para a casa do seu avô materno. Aqui esse texto narra a casa do seu avô materno, ou seja, pai da sua mãe. E olha o verso 38. Tendo Absalão fugido para Jesus, ficou ali quanto tempo? 3 anos. Então vejam comigo. Nesses 3 anos, Davi ficou em silêncio para com Absalão, porque o texto vai dizer que em momento algum Davi vai ter contato com ele. Davi procura ter conversa com Absalão. Não há nenhum sinal na Bíblia em que Davi procura Absalão para uma conversa de reconciliação. Sabe o que eu vejo aqui? Que eu e você às vezes fazemos a mesma coisa diante da nossa família. Quando nós temos um problema, a gente deixa o tempo passar para depois tentar resolver o problema mais à frente. Quando a gente vai pensar em resolver aquele problema, a gente resolve de forma que é meia boca, não resolve por completo. Parece que a gente vive uma espécie de trégua diante daquela mágoa, daquele problema. Está todo mundo bem, ninguém tocou no assunto, então deixa para lá. A hostilidade acabou, só que o problema é que o amor também acabou. O ódio necrosou o coração que não foi tratado. Não tem mais agressão, mas não tem mais diálogo. Eu aprendo com esse texto 2 coisas.
silêncio não é sinônimo de perdão. E tempo não cura feridas. Vamos falar juntos? Silêncio não é sinônimo de perdão. E tempo não cura feridas. Meus irmãos, foram 3 anos e Davi não fez nada. E a história segue, dizendo que o general do exército de Davi, Joabe, chamou uma mulher, que assim como Natã um dia usou por parábolas, para chamar a atenção de Davi. Essa mulher então narra a história de Davi com Absalão. E vejam só, precisou de alguém de fora para acordar Davi a tomar uma postura de pai, de um chefe de família, para ser mais coerente e presente na sua casa. Vejam comigo o capítulo 14 agora, verso 21, que eu vou estreitar a história por causa do tempo. 14, 2 Samuel 14, 21. Depois o rei disse a Joabe o quê? Muito bem, atenderei esse pedido. Tipo assim, eu entendi o recado que vocês me deram. Essa mulher falou, eu entendi tudo perfeitamente. Vai, traz de volta o jovem Absalão. Ele diz, traz de volta o meu querido filho Absalão. Ele diz o quê? Traga de volta o jovem Absalão. Eu pergunto aos irmãos, nesses 3 anos, foi Davi que sentiu saudade do seu filho Absalão? Ou foi Absalão que queria falar com seu pai? Se você ler os textos, vocês vão ver, até o capítulo 14, era Absalão que estava querendo falar com seu pai. 3 anos, Davi em momento algum se mobilizou a procurar o seu filho. E vejam, meus irmãos, que nem o verso 23, melhor dizendo, desse capítulo 14 diz, Joabe foi lá em Jesus, lá na casa do avô materno, trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Olha só que coisa incrível. Absalão ficou 3 anos fora de casa, exatamente porque o pai não queria ele de volta. Aí eu pergunto para vocês, quem estava fugindo aqui não era Absalão, era Davi. Era Davi que não queria ter um encontro com seu filho. Era Davi que não queria ter um diálogo com seu filho. Irmãos, isso é nítido no texto. Davi não sabia dialogar com a sua família. É por isso que as tragédias foram acontecendo na casa de Davi, porque ele não tinha atitudes de marido e nem de pai. Irmãos, Deus está nos falando nesta manhã, nós temos que parar de adiar o diálogo. Nós temos que conversar com a nossa família. Precisamos abrir o coração. Precisamos expor aquilo que está acontecendo antes que seja tarde demais. E olha o verso 24, o rei disse o quê? Ai, pode trazer ele aqui, eu quero dar um abraço no meu filho, eu estou morrendo de saudade dele. É isso que Davi fez? Leia comigo o verso 24. Ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Eu não quero ver ele aqui. Assim Absalão foi para sua casa, não compareceu à presença do rei. Irmãos, Davi deixa Absalão voltar, mas não queria conversar com ele. E olha o verso 28. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Meus queridos, quanto tempo então Davi está adiando essa conversa com Absalão? Vamos calcular aqui. Do dia que Tamar foi violentada pelo irmão Aminon, Absalão ficou planejando vingança. Quanto tempo tinha passado? 2 anos. Do dia que Absalão fez a tal festa e matou o irmão Aminon, logo depois fugiu, foi para a casa do seu avô. Quantos anos mais depois passaram? Então já são... Do dia que Absalão voltou de novo para Jerusalém, a pedido de Joabe, que era o general do exército de Davi, conforme a gente leu no verso 28, mas quantos anos se passa agora? Mais 2. Então, Davi está enrolando esse diálogo. Quantos anos? 7 anos. 7 anos sem resolver o problema. 7 anos de mágoas, 7 anos de ressentimento, 7 anos sem disciplina, 7 anos de silêncio, 7 anos sem a resolução de todo aquele problema que surgiu. Quem procurou o reencontro? Davi ou Absalão? Absalão. Como que ele resolveu isso? Chamando Joabe de forma irresistível, porque Joabe não queria ir mais. Sabe o que Absalão fez? Joabe, já passaram 7 anos, a coisa não está boa, eu preciso falar com o papai. Joabe falou, eu não quero mais saber disso. Eu estou cansado de mediar entre você e seu pai. Aí o que ele fez? Absalão manda colocar fogo no campo de Joabe, para que Joabe pudesse, tá bom, gente, apaga esse fogo aí, eu vou falar com seu pai. Olha que vergonha, terceirizando o problema familiar. Lá vai Joabe, de novo mediar uma conversa entre Davi e Absalão. Que vergonha, que vergonha. Precisar chamar alguém de fora da família para resolver um problema da família. Irmãos, Absalão queria resolver o conflito, mas Davi estava fugindo disso. Talvez você, depois de ler o verso 32, verá que Absalão vai dizer que se Davi quisesse matá-lo, poderia até matá-lo. Ele falou, olha, diga para o papai uma coisa, pai,
Por favor, eu quero falar com o Senhor, me dê esse privilégio. Depois o Senhor pode me matar. O Senhor faz o que quiser comigo, Pai, não tem problema. O mais importante para mim, nesse momento, é falar contigo. Sabe o que significa isso? Nesse verso 32, é um filho gritando para o pai: Pai, me dê atenção. Pai, eu estou aqui. É um filho que não aguentava mais aquele isolamento, o silêncio do seu pai. Irmãos, como é triste ver isso ainda hoje. Saber que até mesmo dentro das famílias cristãs está reinando o silêncio. Aonde já se viu o marido não falar mais com a esposa não falar com o marido, pai não falar com o filho não falar com o pai, irmãos não falar entre irmãos, primos não conversarem mais, mas dizem que são crentes em Jesus. Isso é um absurdo. Olha o que Davi fez. Davi, então, ele vai tentar fazer alguma coisa que não é o suficiente. Olha o verso 33. Joabe foi contar tudo ao rei, e o rei então mandou chamar Absalão. Olha a atitude de Absalão. Quando ele entrou na presença do pai, o que ele fez? Se prostrou. Ele disse assim: tu és o meu pai, eu sou teu filho. Ele se prostrou com o rosto em terra perante o rei. E o rei fez o quê? Deu um beijo. Até Judas deu um beijo, né? Irmãos, até aqui Absalão estava lutando para resolver o problema. Absalão não entrou aqui: ei pai, por que o senhor não veio falar comigo? Pai, nós temos um assunto sério para conversar. Agora eu vou rasgar o verbo. Momento algum, ele chegou ali humilde. Ele se prostrou diante do pai. Ele queria resolver o problema. E diz a Bíblia que Davi deu um beijo no rosto. Depois de 7 anos. 7 anos, Davi só deu um beijo. E não falou nada. Simplesmente virou as costas e saiu. Não rasgou o coração com o filho, não tratou daquele problema. Irmãos, a morte do diálogo na família é a morte da família. A morte do diálogo na família é a morte da família. É a mesma coisa nos nossos dias. Pessoas que só conversam com a sua família pelo WhatsApp, mas não conseguem falar olho no olho. São feridas que não estão sendo tratadas, e essas feridas sem tratamento vão gerar tragédias. Talvez a sua família hoje esteja vivendo um momento difícil, porque vocês não sabem dialogar. Talvez, como o rei Davi, o problema está sendo resolvido assim, de maquiagem. Dá um beijo, passa a mão na cabeça e está tudo bem. Isso não resolve problemas. Deus quer que você e eu tenhamos uma atitude digna, como homem, como mulher, dentro de nossa casa. Não podemos fugir dos problemas. Temos que resolver e resolver na presença de Deus, porque nada é irrecuperável para Deus. Mas aí vem a última parte dessa mensagem. A família de Davi viveu grandes conflitos porque deixou a falta de lealdade crescer dentro dela. Vamos para 2 Samuel 15 para encurtar a história. Veja comigo o verso 7, 2 Samuel 15, 7. Ao final de 4 anos, ou seja, depois de um beijo que Davi deu e virou as costas, quantos anos vão passar agora? 4. Absalão disse ao rei: deixa-me em Hebrom para cumprir o voto que eu fiz ao Senhor. Que coisa triste, né? Quando Absalão saiu da casa de seu pai, a partir de agora, ele não quer mais resolver nenhum problema. Ele chegou no seu limite. Ele decidiu agora tomar o trono do pai. Ele não queria mais ter o pai, ele queria ter o trono do pai. O amor virou ódio de vez. Ele não queria mais o abraço de Davi, uma conversa, ele queria a morte do pai. Agora, nessa parte final da história, veja como estava o conflito nessa família. Absalão agora, ele não foi embora. O pai beijou, não falou mais nada com ele, ficou quieto, ele também não falou mais nada, e foi alimentando agora 4 anos este silêncio entre ele e o pai dele. E aí ele chega um dia e fala para o pai dele: pai, eu quero dar um pulo lá em Hebrom. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou fazendo uma campanha política rumo ao trono. Eu estou beijando o povo, abraçando o povo, para agradar o coração do povo. É igualzinho quando vence os 4 anos a política. Os políticos aparecem, ressuscitam, né? Saem da tumba. E qual é o primeiro lugar que eles vão? Eles se convertem. Eles vão para as igrejas. Falam até a graça e paz. E o mais incrível, ainda pedem a palavra, né? Pastor, eu queria só dar uma saudação para a igreja. Em todos esses anos, eu nunca deixei político falar no púlpito da igreja. E não será diferente aqui. Aqui é lugar para pregar a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Absalão passou agora 4 anos conquistando o povo, planejando um jeito de matar Davi, ter o trono. Ou seja, 7 anos mais 4 são 11 anos. 11 anos que Davi não resolveu o problema com seu filho. Absalão já não tinha nem temor a Deus, porque o seu pai já não está fazendo esse exemplo para ele. E ele ainda usa o nome de Deus em vão, porque Absalão vai dizer o seguinte: olha, eu quero cumprir um voto que eu fiz ao Senhor lá em Hebrom. Irmãos, voto coisa nenhuma.
Mentira! Ele estava indo para Hebrom porque ele estava montando um exército lá para vir contra o seu pai e acabar com o seu pai. Aí sabe o que Davi fez? Ele não quis enfrentar seu filho. Ele fugiu para não ter que matar o seu filho. Davi sabia que ele era especialista em guerra, seu filho Absalão, coitado, não ia ser páreo para ele. E aí Davi fugiu, foi omisso mais uma vez. E eu olho para esse texto e fico pensando, até quando nós vamos ser omissos ao que está acontecendo na nossa família? Até quando vamos continuar omissos com aquilo que está acontecendo com nossos filhos, no relacionamento conjugal? Eu chamo isso de falta de lealdade. É você fugir, é você não enfrentar o problema. E olha o que vai acontecer. Segundo Samuel 18, verso 7, onde vai culminar isso? O exército de Israel, aonde Absalão tinha levantado, porque Absalão montou um exército chamado Exército de Israel, foi derrotado pelos soldados de quem? De Davi. Porque Davi não precisou nem lutar, o exército de Davi era muito poderoso, não perdia uma batalha. E diz aqui no final do verso 7 do capítulo 18, o que diz aqui? Houve uma grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20 mil. 20 mil famílias destruídas, por causa de um conflito que começou aonde? Na casa de Davi. Vocês conseguem entender o que Deus está nos ensinando nesta manhã? Conflitos não podem ser jogados debaixo do tapete. E a história vai dizer que mais à frente, Absalão então acabou passando por um momento difícil. Lá no verso 14, se vocês olharem comigo, vocês vão ver que Absalão acaba ficando agarrado ali naquela árvore. E diz assim, Joabe olhou para ele e falou, não vou mais perder tempo com você. Estou cansado de você. Pegou 3 dardos e com ele traspassou o coração de Absalão. Ele ainda estava vivo. Já tinha 3 dardos perfurando o coração dele. Mas diz o versículo 15, que os 10 escudeiros de Joabe cercaram Absalão e fizeram o quê? Acabaram de matá-lo. Ou seja, o camarada já estava morto, com 3 dardos no coração. Eles estavam com tanta raiva de Absalão que eles fizeram isso. Aquilo era sinal de que toda a beleza de Absalão foi a sua ruína, porque foram seus cabelos que deixou ele agarrado ali. E olha o verso 33, mais lá para frente. Davi descobre que Absalão morreu. E diz o texto, o rei abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. E foi subindo e clamando. E o que ele clamou? Ah, meu filho Absalão! Meu filho Absalão! Quem me dera ter morrido no seu lugar? Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Davi ficou chorando não pelos 20 homens que morreram, mas pelo seu filho. Ele venceu a guerra, perdeu seu filho. 11 anos que Davi teve a chance de mudar tudo isso, mas não fez. Sabe o que é incrível? Que Davi fez uma declaração tão linda, tão profunda, depois que ele morreu. Por que quando Absalão procurou o pai, ele não falou, Absalão, meu filho, eu te amo. Meu filho, vem cá, vamos resolver isso. Meu filho, eu quero te ensinar os preceitos do Senhor. Agora, Davi está chorando, depois que o seu filho estava morto. Tarde demais, estava morto. Ele deveria ter feito isso antes. Quantos anos Absalão desejou ouvir isso do seu pai? 11 anos. Irmãos, não subestime o poder da mágoa na nossa família. A mágoa é autofagia, é destruir a si mesmo. Você destrói a si mesmo, destrói quem vive com você. Você não pode adiar o perdão na sua casa. Talvez hoje você esteja vivendo a pior fase da sua vida familiar. Você está magoado com seu marido. Você está magoado com a sua esposa. Você tem até o direito de estar magoado. Mas isso não te dá o direito de ser cruel com ele ou com ela. Você precisa resolver esse problema nesta manhã. E declarar pela sua família o seu amor. Não adianta chorar depois lá no túmulo, dizendo o quanto você amava. Tem que falar agora, nesse momento. Talvez você ame muito a sua família, você realmente é apaixonada pela sua família, mas você não teve condições de falar isso para a sua família. Por que você não fala agora, então? Porque ao sair daqui você não olha para a sua família e diz, família, eu tenho muitas falhas. Talvez eu não tenha dado tempo para vocês como vocês mereciam. Mas eu quero dizer que eu falhei por excesso de querer fazer o melhor. Eu quero dizer o que eu amo vocês. Talvez seja esse momento de você, marido, ser para sua esposa essa coluna forte de um homem segundo o coração de Deus que leve segurança para ela, amor, carinho, lealdade. Talvez você, filho, você, filha, estão vivendo longe desse diálogo com seu pai ou com a sua mãe.
Deus quer que você, nesse momento, restaure esse diálogo. Não é amanhã, não é vou pensar, não é quem sabe, é agora. É neste momento. A família de Davi gerou a primeira guerra civil em Jerusalém. 20.000 mortos. 20.000 famílias destruídas, machucadas, por culpa de um conflito mal resolvido na casa de Davi. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero ver, nesse momento, até onde você tem a capacidade, a coragem de admitir diante de Deus, de admitir diante da sua família, que as feridas estão abertas na sua alma, e que você precisa trabalhar para fechar essas feridas, e isso só vai acontecer por meio do perdão, por meio daquele que é o Senhor do perdão. É Deus que nos dá força para perdoar. Quem sabe você não tem sido agente de feridas, você só tem falado coisas que está ferindo o coração do seu cônjuge. Esta manhã, Deus te trouxe aqui para restaurar a história da sua família. Convide o Senhor para ocupar todos os cômodos do seu coração, da sua casa. Não desista de educar os seus filhos. Não desista de olhar nos olhos dos seus filhos e dizer: papai, mamãe te ama. Creia que a paz da família será a paz da cidade, será a paz no meio da igreja. E a recomendação de Cristo, através da sua palavra, no Salmo 128:4, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você será abençoado na sua casa. A sua família será abençoada nesta terra. A sua geração será honrada. E todos se lembrarão de você como uma pessoa que era falho, sim, mas que amava por demais a família e tinha tempo para conversar, perdoar e viver uma vida com intensidade e com alegria. Esta manhã Deus quer mudar a história da sua família. Não compare sua família com a de ninguém. Não tente idealizar a sua família. A sua família é real, é aquela que você convive diariamente, que todo mundo tem falhas. Não crie expectativa em cima daquilo que não vai acontecer. A sua família é humana, igual você é. Mas crie expectativa diante daquilo que Deus está fazendo através de você e através da sua família. Este lar que Deus te deu, ele é um lar bendito. E Ele quer que você cuide da sua família com amor. Marido, chegou a hora de você dizer para sua esposa o quanto você a ama. Gere perdão. Esposa, faça isso também. Filhos, louve a Deus pelos seus pais. Pais, abrace seus filhos agora, porque pode ser tarde demais. Veja o semblante da sua família. É nítido o que está acontecendo na sua casa. Todo mundo vê e você não está vendo. Diga para Deus nesta manhã: eu quero, Senhor, eu quero consagrar minha casa a Ti. Primeiramente eu quero consagrar a minha vida. Restaura, Senhor, a minha família. Restaura, Senhor, o meu casamento. Restaura, Senhor, os meus relacionamentos, porque eu estou disposto a fazer a minha parte. Eu convido a igreja a ficar em pé. Enquanto estivermos cantando, eu quero desafiar você a vir aqui, a colocar a sua família diante de Deus, a não esperar pelo seu cônjuge, mas você tomar essa atitude e falar: Senhor, usa a minha vida. Eu quero ser um instrumento do Senhor, para que a minha casa seja bendita, para que a minha casa seja um lugar de reconciliação, para que a minha casa seja um lugar de cura, de alegria, para que a minha casa seja lembrado pela minha geração de que nós tínhamos um Deus vivo e verdadeiro. Você pode ter uma família restaurada. Então vem aqui à frente, eu quero orar por você. O Senhor está te dando essa oportunidade essa manhã de ter a sua família restaurada, em nome de Jesus. Vem enquanto cantamos. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força. Pode vir, é sua família. Você está colocando a sua família, seu maior patrimônio, sua casa. Diga: o meu lar a Ti. Cante: quero consagrar. Quero consagrar
Pode vir à frente. O Senhor quer mudar a história da sua família. Venha. Este é o momento. Você poderá dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Creia nisso. Mas comece por você. O meu lar agir. Louve agora. Diga: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Você crê nisso? Você quer isso? Então venha. Não tenha vergonha, venha, consagre sua casa ao Senhor. Eu quero orar por você. Alegria. Diga: eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Declare: a minha descendência será abençoada. Vamos. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença, como bom perfume, meus filhos irão perfumar. Perfumar o quê? Todas as nações. Para isso acontecer, nós temos que dizer: serviremos a Deus. pode vir aqui à frente. Deus quer que você consagre a sua casa a Ele. Venha, coloque sua família diante do Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Para finalizar, ó Deus, esse é o desejo do nosso coração. Senhor, que história triste. Este drama que aconteceu na família de Davi. Meu Deus, 11 anos. Quantas oportunidades Davi teve, Senhor, para poder restaurar a sua casa. Aminon não precisaria ter sido morto. Tudo poderia ter sido resolvido, Senhor. Meu Deus, nos perdoe se nós estamos adiando os problemas da nossa casa. Nos perdoe, Senhor, se não temos lidado bem com as mágoas, com a falta de perdão dentro dos nossos relacionamentos. Nos perdoe, Senhor, se nós temos fugido ao invés de enfrentar as dificuldades com amor. Ó Deus, nos perdoe se temos tido falta de lealdade com a nossa família. Ó Pai, uma história tão triste, tantas mortes, tantas famílias destruídas. Se lá atrás tudo tivesse sido resolvido diante do Teu altar. Nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui clamando a Ti por misericórdia e por perdão. Perdão, Senhor, pelas falhas que temos cometido como homem, como mulher, diante da nossa casa. Perdão, Senhor, se o nosso trabalho tem sido mais importante que a nossa família. Se o nosso trabalho tem sido mais importante até mesmo de estar contigo e te adorar. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe se nós não conseguimos amar e perdoar. Nos perdoe, Senhor, se os anos estão passando e a gente não está tendo a capacidade de dar um basta e colocar de uma vez para sempre a nossa família no Teu altar. Clamamos a Ti nesta manhã, Senhor, por restauração. Que o Senhor trabalhe agora de uma forma muito especial em cada vida que veio aqui à frente. O Senhor conhece, o Senhor sabe da história de cada família. O Senhor sabe, ó Deus, quantas noites de choro cada um tem passado. Quantas mágoas, ó Deus, quantas feridas estão abertas em cada coração. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem o poder de neutralizar tudo isso e derramar o bálsamo dos céus sobre esses corações e trazer cura, trazer restauração, trazer, ó Deus, vida e vida em abundância. Ajude, ó Pai, para que essas famílias possam sair daqui hoje certos,
certas de que estarão falando aqui um dia, muito em breve: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abençoe, ó Pai. Restaure, ó Deus, os relacionamentos conjugais. Traga em cada coração, ó Deus, essa certeza de que nada é irrecuperável para Ti. Louvado seja o Teu nome. Como ministro do Evangelho, Senhor, eu consagro essas famílias, as vidas no Teu altar agora. Derrame sobre eles, sobre elas, ó Deus, a unção do Teu Espírito, a unção, Deus, dos céus. Que eles saiam daqui, Senhor, que elas saiam daqui nesta manhã cheios do Teu Espírito Santo. Eu peço a bênção do Senhor sobre essas famílias e oro em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Dê um abraço em duas pessoas que você não abraçou ainda. Diga para ela: Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando da sua família.